Nesse momento, gostaria de registrar a presença do vice-prefeito de Santo André, Luiz Zacarias. Passando uma informação, na pasta azul que vocês têm em mãos, há um QR Code, onde vocês podem fazer qualquer pergunta ou dúvidas, que elas serão respondidas em retorno, ok? Nesse momento, o próximo tema irá tratar sobre capacitação de colaboradores beneficiários e prestação de contas. Convidamos os palestrantes Paulo Sérgio Sereda e a doutora Michele, em seguida, a fazer os seus apresentações. Bom dia, senhoras e senhores, bom dia. Deputada Ana Carolina, quem eu cumprimento os demais membros aqui da mesa. Não vou citar todo mundo, já foi citado. Vamos ganhar tempo aqui, ter celeridade. Posso falar lá embaixo? Fica mais legal. Me auxiliar ali para passar o slide. Vamos lá? Já pode pular para o segundo. Procurar resumir, até porque boa parte do que eu ia dizer já foi dito aqui, já foi apresentado, não vou chover no molhado, vamos aqui ganhar tempo, né? Só apresentando um pouco o SEBRAE. O SEBRAE é o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa, faz parte do Sistema S. Nós somos o S que atende aquele que pretende empreender e aquele empreendedor que tem um faturamento bruto anual de até R$ 4.800.000. Vai falar assim, pô, mas aí limita muito, né? Só que 98% dos CNPJs formalizados no Brasil são os CNPJs que faturam até R$ 4.800.000. Então, qualquer política que fizer que melhore, capacite e dê ganho de competitividade à micro e pequena empresa, significa geração de emprego na veia em cada localidade. Só na região de Santo André, onde hoje eu respondo, região do Grande ABC, onde hoje eu respondo como gerente regional, nos últimos 2 meses, quase 10 mil novos CNPJs de MEI, microempreendedor individual, surgiram na localidade. E surge por conta do empreendedorismo por necessidade. E aí nós temos feito um trabalho na região desde 2019, 2020, uma parceria do SEBRAE com o governo do Estado, num grande programa de inclusão produtiva chamado Empreenda Rápido. Programa que leva capacitação não só em gestão, como também algumas técnicas, design de sobrancelha, alongamento de unha, pintura residencial, onde nós contratamos o SENAI e o SENAC para levar esse curso de maneira gratuita. Não sei se tem alguma ONG, alguma entidade da região do ABC que recebeu algum tipo de treinamento nosso, algum curso nosso, de levantar a mão, se a pessoa tem uma ideia para eu ver. Ali algumas aqui, obrigado. A gente tem feito um trabalho ali muito forte. E o que nós percebemos? Nós percebemos aí na parceria junto com a primeira-dama na Escola de Ouro, trabalhamos ali bastante na região de Santo André, que boa parte das ONGs com quem nós temos trabalhado, entidades que representam, que tem ali pessoas em vulnerabilidade social, tem gente muito voluntariosa, apaixonado pelo aquilo que faz, tem um papel de muita relevância na localidade, mas devido à escassez de pessoas, né, não tem tanta gente assim disponível para trabalhar. Voluntariado, como é voluntário, não dá para contar tanto o tempo todo, né, ali trabalhando, tem dificuldades para ter ganho de produtividade, ganho de escala, para poder realizar mais. E é fundamental para a gente do SEBRAE que vocês tenham essa capacidade de trabalho, porque não adianta eu, gerente do SEBRAE, ou qualquer consultor, analista meu, convidar alguém da sua região para fazer algum tipo de treinamento. Eles não virão, mas quando vocês convidam, aí é certeza que eles comparecem, porque há uma confiança estabelecida no real interesse que essas pessoas se desenvolvam. Então, olha aí o tamanho da relevância que esse trabalho tem para a gente. O SEBRAE capacita ONG? Tem dentro do seu escopo treinamentos específicos? Não. Mas nós percebemos que se a gente colocar o portfólio que nós temos de gestão, focado em micro e pequena empresa, à disposição dessas entidades também, a gente acaba contribuindo, porque, na essência, é uma pessoa jurídica e funciona com processos organizacionais muito semelhantes ao de uma pequena empresa. Aí esse convite, hoje de manhã, fazendo uma conceituação, e aqui representando nossa diretoria, o SEBRAE, nosso diretor superintendente Nelson Revei, o técnico Marco Vignoli e o nosso financeiro Reinaldo.
A pergunta fundamental que foi feita, né, quais os principais motivos pelos quais a ONG não consegue pegar repasse público, já está sendo respondida por várias pessoas aqui. Não vou me reter aqui, próximo slide. No geral, é o que foi dito, né, falta de alinhamento com prioridade governamental, falta de documentação adequada, histórico e reputação, e falta de capacidade técnica administrativa. Quando eu coloco isso, eu não estou dizendo, há uma má vontade, há um despreparo, há um desinteresse, de maneira alguma. Muitas vezes, e ali, talvez, se estiver por trás, a gente pode colocar falta tempo, falta recurso humano, falta experiência administrativa, porque, na essência, quando surgiu, não surgiu como um objeto de negócio, mas surgiu como uma intenção de melhorar a localidade. E aí você esbarra na necessidade, você se vê frente à necessidade de melhorar a gestão. Então, não estou aqui criticando, é simplesmente fazendo um diagnóstico e entendendo o que precisa ser feito. Próximo slide. Capacidade técnica administrativa, a gente fala sobre gestão financeira, fluxo de caixa, o orçamento anual, tem um planejamento prévio em que a gente consiga colocar qual é a peça orçamentária que nós vamos precisar para o próximo ano, próximos 5 anos. Não adianta a gente, a primeira vez que senta para fazer isso, querer fazer uma previsão de 10 anos que não vai conseguir. Então, se a gente conseguir sentar, pensar no trimestre, depois em 2 trimestres, aí 1 ano, 2 anos, vai melhorando muito. E não se trata aqui de prever o futuro, mas sim de nortear para onde nós vamos caminhar. Porque não dá para prever o futuro, ainda pertence a Deus, não adianta a gente querer adivinhar o que vai acontecer. Mas se eu tenho um caminho por onde eu vou andar, qualquer desvio me dá uma capacidade de reação mais rápida e de correção de rota. Isso também para qualquer empresa. A empresa tem que trabalhar com planejamento anual, com sua peça orçamentária, sabendo o que precisa ser feito. Recursos humanos, pode voltar um, por gentileza? Recursos humanos, melhoria ali das pessoas que trabalham, melhorar a capacidade de gestão, foco, as tais das soft skills, que hoje o mercado fala tanto, né? Competência, habilidade e atitude, investindo nisso. Monitoramento e avaliação, se eu planejei, eu preciso ver se eu estou caminhando por onde eu quis caminhar e qual é a avaliação dos resultados que eu me propus a alcançar, se eles funcionam ou não. Inclusive, na própria prestação de conta, a questão da avaliação do resultado quantitativo e qualitativo é importante. E ali, por último, prestação de contas e transparência, que eu nem vou entrar por aqui, não é a minha praia. Próximo palestrante, os que já passaram por aqui, falaram muito bem. Gestão também fala sobre processos. Há uma abordagem dentro da gestão de empresas que fala que qualquer entidade, qualquer pessoa jurídica, qualquer empresa formada por pessoas, por processos e por produto. No caso aqui, serviços que são prestados. Nós temos as pessoas que participam na presidência, que trabalham para a gente, às vezes contratado ou não, ou só voluntário, e nós temos também os processos, que é onde começa, por onde passa e onde acaba. Em processos, para poder organizar, a gente tem sempre que pensar da seguinte maneira: por que começa onde eu estou começando? Por que precisa passar por onde está passando? E por que tem que ter o resultado que eu espero? Se eu não conseguir mapear e definir isso, fica muito difícil. Muitas vezes a gente percebe que a entidade com quem nós pretendemos trabalhar entende a relevância da oferta dos treinamentos gratuitos para a inclusão de mão de obra que o SEBRAE tem. Entende o caminho que precisa ser feito, mas porque não existe um planejamento e uma organização de como as coisas devem ser feitas, as coisas vão acontecendo. E vão acontecendo naquela meio que pedras rolando morro abaixo. E aí a gente acaba perdendo alguma coisa, deixando de atingir algum objetivo, porque a gente não está no controle das coisas que vão acontecendo. No dia a dia sempre aparece intercorrência, mas se eu sei por onde eu preciso caminhar e o porquê precisa caminhar por ali, eu consigo administrar as intercorrências e consigo manter as coisas andando. Tá? Não é fácil, não estou querendo aqui oferecer para vocês, olha, como diria a Emília, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, não pirlim-pim-pim, que vocês vão colocar em cima. Não, dá trabalho, não é difícil, requer empenho e dedicação, e não dá para fazer tudo de uma vez só. Então, talvez seja aqui o exercício de voltar e começar a discutir onde eu quero chegar, para que a gente possa discutir por onde eu tenho que começar. Isso já foi dito, pode pular, não vou repetir.
Estrutura de um projeto. Tem vários tipos de projetos. Se você entrar agora na internet, der ali um Google, projetos para pedir recurso, projetos de viabilidade, plano de negócio, serão com certeza milhões de possibilidades que vão aparecer. Estou dando uma estrutura básica, bem generalizada, mas é importante que, ao escrever um projeto, primeiro leia-se com muita atenção o edital, sejam tiradas dúvidas para que você escreva no formato que está sendo solicitado. Por um bom tempo, eu fiz projetos de viabilidade econômica e financeira para empresas. E o primeiro passo que a gente fazia na consultoria era ler o edital, ou a linha de crédito, ou o chamamento que estava sendo feito. Porque não adiantava eu falar as coisas que eu queria que fossem ditas. Se eu não falar no formato que está sendo pedido, eu não vou conseguir atenção devida. Você está entregando um documento para alguém que está lendo vários outros pedidos e documentos e projetos. Você é mais um na fila. Então, a qualidade do texto, das imagens e a adequação à linguagem é fundamental para que você consiga a atenção de alguém que provavelmente está cansado, no momento que está pegando aquilo que você está lendo. Próximo. Então, pode pular isso também. Então, estrutura geral é isso aqui. Tá? A maioria dos projetos que você for fazer, para pedir, para até fazer um... Eu vou até sair da frente um monte de celular aqui, não vou atrapalhar a imagem, né? Até fazer um TCC, que se você fazer trabalho de conclusão de curso, ele vai passar por isso. Resumo executivo, que é a última coisa que você vai escrever. Depois que o projeto está pronto, você escreve. Que ali é uma carta de apresentação, de preferência, numa primeira página. O projeto é para isso, nós queremos isso, precisamos disso, o resultado que nós esperamos é esse. E é importante para nós e para você por conta disso. São as informações necessárias que você tem que colocar no resumo executivo, que é a grande apresentação geral, e aí que você ganha a atenção de quem vai ler. Se você fizer ali uma abertura ruim, a pessoa está ali, mas, afinal de contas, o que essa pessoa quer? Será que você daria atenção para um documento em que você, ao ler, não conseguisse entender onde está querendo chegar? Provavelmente não. Então, o ser humano que está do outro lado, lendo, precisa dessa ajuda. Próximo. Identificação com a apresentação da organização proponente, incluindo razão social, CNPJ, endereço, representante legal, informações sobre sua regularidade jurídica e fiscal. Documentação, precisa estar em ordem, precisa apresentar, você não precisa colocar tudo isso aqui, você pode colocar os documentos nos anexos, conforme a orientação que estão sendo colocadas, mas a informação é importante aí. Isso para pedir dinheiro para o BNDES, para você comprar uma máquina nova, funciona assim também. Próximo. Justificativa, aqui é fundamental. Tá? A justificativa não deve ser feita de um jeito que é importante para você, mas deve ser feito de um jeito que seja importante para quem está lendo também. E a pessoa que está lendo, de repente, não conhece a sua ONG, nem seu público-alvo, nem o que você faz. Então, escreva dessa maneira, com esse detalhamento. Por que é importante? Demonstre a relevância, o problema, tudo que vai ser abordado, coloque dados, estudos. Tinha uma equipe que trabalhava comigo em projetos que a gente escrevia para captação de dinheiro de bancos de investimento, e eu falava sempre para essa equipe, né? Juro por Deus que vai dar certo, não é justificativa e nem prova do que você está dizendo. Né? Então, você está dizendo que o projeto vai aumentar as vendas da empresa ali em 30%, você precisa mostrar por quê. Com base em qual estudo de mercado, o quanto você entende dos clientes e o quanto você vai trabalhar para colocar isso em prática. Aqui também vale. Né? Você está dizendo que você vai atender esse público em tantas centenas ou milhares, não pode só tenha fé em mim, acredite, mas tem que mostrar ali a experiência e o que você está fazendo em termos de plano de atuação para chegar lá. Tá? Eu estou dando um ar de humor aqui para despertar um pouquinho. De maneira nenhuma estou zombando de ninguém aqui, hein? Por favor. Objetivo e meta. Declaração clara e específica do objetivo do projeto e dos resultados que você espera. De novo, ao escrever isso, é importante que você escreva de tal maneira que uma pessoa que não tem nenhum tipo de contato, vou pegar aqui o exemplo que foi dito do pessoal que trabalha com autistas, né? Que está crescendo realmente, a gente tem acompanhado isso. Então, eu tenho que, ao falar que o nosso objetivo é atender determinado público que tem o transtorno do espectro autista, é bacana explicar um pouco até depois, não só no objetivo, mas em algum lugar,
qual é a característica desse tipo de pessoa, que pode ser que quem está lendo não sabe nem qual é a característica e nem qual é a importância para a sociedade disso daí. Plano de trabalho, lembra do processo que eu falei para vocês? Por que começa aqui, por que passa por aqui e por que vai terminar lá? Então, só ao descrever isso também, é interessantíssimo que você saiba responder primeiro para você, depois para quem vai ler. Por que a gente está começando, onde nós estamos começando? Por que o caminho escolhido é esse? E quando eu me debruço a responder essa pergunta, eu estou fazendo para mim perguntas importantes que, se eu responder, eu vou melhorar a minha gestão, vou melhorar a minha capacidade técnica todo o tempo. Escrever um projeto, você escreve não só para quem vai ler, mas para si próprio. E mais do que a qualidade final do projeto, o caminho, a jornada da confecção, permite que você pesquise mais, busque mais informações, atualize sua rede de contatos e você melhore o seu conhecimento e aprimore a sua gestão. Por isso que é bacana envolver-se pessoalmente ao fazer isso. O orçamento detalhado, veja, é um documento público, você vai usar a verba pública, já foi citado aqui que é importante a clareza dos documentos, né? Aqui, então, não vou ficar explicando muito, porque já foi dito, né? E é importante conforme edital, né? Inclui pessoal, custo, material, serviço, capacitação, tem que estar tudo colocado ali, e nesse orçamento tem que estar linkado com as intenções que você está colocando. Vou fazer uma brincadeira, uma piada aqui, que obviamente ninguém comete, mas é só para ilustrar aqui um exemplo. Se eu estou fazendo um projeto, que a minha instituição cuida de formiga saúva, não adianta eu colocar aqui que eu tenho capacitação em criação de tamanduá. Veja, né? Não tem sentido uma coisa com a outra. Então, não cabe tudo, cabe colocar com foco. Plano de sustentabilidade. O quanto que eu posso confiar que a sua entidade, a sua ONG, ela tem capacidade de fazer o que você está falando que vai fazer e que você tem perenidade, você não vai desaparecer. A PAI, por exemplo, existe há um tempão. Então, nós temos, inclusive, em Santo André, uma parceria que a gente coloca treinamento para aqueles pais responsáveis do aluno que o pai precisa ficar o tempo todo ali na escola, porque se tiver algum tipo de surto, somente essa pessoa consegue acalmar. E essa pessoa fica lá o dia todo, vai fazer o quê? Vai trabalhar alguma capacitação, temos feito com a Escola de Ouro, para que possa, ainda que nas horas vagas ou em algum momento, ter uma chance, uma oportunidade de obter alguma renda, ainda que seja vendendo pela internet, que consiga usar o tempo ali. Agora, a gente consegue e está lá trabalhando com isso, e foi a primeira entidade que nós pensamos, justamente porque a gente tem uma ideia da sustentabilidade. Se você não é tão conhecida, não existe tão conhecida, não existe há tanto tempo, é importante colocar essa descrição, documentado, esclarecido, com evidência da tua capacidade de permanência. Próximo. Meu querido, o próximo. Monitoramento da avaliação. Bom, você colocou indicadores de desempenho para o seu projeto, então você precisa monitorar, colocar medidas, que você consiga verificar que está dando certo. Do ponto de vista da gestão das empresas com quem nós trabalhamos e o que nós temos aconselhado às entidades e quem nós estamos próximos na nossa região, é que coloque alguns marcadores de caminho. Esses marcadores de caminho são chamados hoje, na linguagem da gestão, de OKR, Objetivos Keys, né? Chave, objetivos, chave para o teu resultado. Então, por exemplo, se eu preciso, no caso do escritório regional do SEBRAE, na região do Grande ABC, se eu preciso ali levar o programa Empreenda Rápido para 23 mil pessoas, que é a nossa meta, inclusive, atingir 23 mil pessoas que queiram empreender ou que precisem de inclusão produtiva, estejam em vulnerabilidade social. Com 23 funcionários que nós temos no escritório regional, é possível fazer isso? Pode falar não, que você não vai errar, né? Não dá. Eu tenho salas de aula suficiente na estrutura do SEBRAE para conseguir atender, devido a isso, 23 mil por 48 semanas. Aí no máximo 30 pessoas por turma. Quantas turmas terão que ser feitas? Não, tem 3 salas no meu escritório. Não dá para colocar todo mundo lá o tempo todo. Então, qual a solução? Eu preciso fazer boas parcerias com quem tenha o mesmo público-alvo
e quem vai me ajudar nisso. Correto? Então, eu tenho um objetivo de resultado, de caminho, para eu chegar nos 23, que é conseguir pelo menos 150 entidades parceiras na região do ABC, para que consigam trabalhar comigo, e que elas façam pelo menos 2 turmas por ano. Então, 150 entidades é um objetivo de meio de caminho, 2 turmas por ano por cada entidade dessa é outro objetivo de caminho. Então, eu não monitoro só os 23, eu monitoro como é que nós estamos no trabalho de aproximação com todas essas entidades. E aí, não só ONGs, né, mas tem associação comercial, sindicatos, e vai por aí afora, igreja, vai por aí afora, quem tiver com interesse em trabalhar esse público, nós vamos trabalhando. Tudo bem com esses objetivos de caminho? Então, mais do que marcar lá ao final, eu preciso marcar por onde eu tenho que passar para ver se eu estou no caminho certo para chegar lá. Equipe, apresentação da equipe responsável, por que ele está sendo responsável, tem qualificação técnica, tem experiência, se não tem, onde eu vou buscar, para que a gente tenha tranquilidade do que nós estamos ofertando. Próximo. Parcerias e articulações, isso é aquilo que eu vou fazer, né? Por exemplo, com o SEBRAE, na localidade da região do ABC, por onde eu respondo, ali a gente tem interesse em levar dentro da nossa grade normal de treinamento possibilidades de treinamentos gratuitos também para quem está na gestão da ONG, não só para quem está ali na ponta. Então, você pode procurar essas articulações aí para você conseguir o que precisa. Próximo. E os anexos, eu coloco tudo aquilo que é interessante e que comprove o que eu estou falando. Imagens é interessante, documentos, certidões negativas, currículos, indicações, cartas de referência, tudo aquilo que dê mais segurança para a pessoa que está lendo. Cuidado para não fazer um negócio enorme, né? O projeto tem 20 páginas, os anexos 2.000, né? Que aí ninguém vai ler também, né? E fica um desequilíbrio. Então, aquilo que é importante, aí vai da capacidade de gestão, da capacidade de análise, para eu selecionar aquilo que efetivamente é importante para quem está lendo. Bom, então, mais do que saber a direção, a gente precisa ser capaz de escolher o caminho e o caminhar, né? Como eu vou caminhar por aí. Por isso que nós estamos falando em gestão, só para indicar para vocês, aqui a questão das ESGs, que estão muito em voga, tem muito dinheiro aparecendo em empresas privadas que estão interessados em ter vínculos com entidades sérias. Há uma preocupação com relação à auditoria e à governança dessas grandes empresas, mas se você tem referência, pode ser que você pegue recurso para atuar numa dessas linhas que eles têm de ESG. Nós temos visto isso no ABC acontecendo e até uma procura por isso. Próximo. Então, com relação à gestão, estou na reta final, vamos fazer bem rapidinho agora, tá? Bem bate-bola aqui. Com relação à gestão, nós estamos falando de escolha, e quando a gente fala de escolha em gestão, não tem decisão certa, resposta certa, atitude certa, simplesmente escolha e consequência. Tá? Então, veja bem, eu escolho com base em normas, com base em regulamento, com base em experiência, mas eu só vou saber se eu acertei ou não quando eu chegar no resultado esperado. Eu posso fazer isso de maneira a passar o dedo aqui, olhar para cima, para onde sopra o vento, ou depositando só na conta do Criador, que Ele nos ajude para onde eu estou indo, ou eu posso procurar melhorar cada vez mais a minha capacidade empreendedora, minha capacidade de gestão, melhorar cada vez mais a busca de informação para reduzir risco. Então, eu tenho um pouco mais de controle sobre o que vai acontecer lá na frente. Tudo isso é muito bacana, vocês estão pegando muito conhecimento, mas essa frase é do Samuel Rosa, não é minha, é do Skank. O caminho só existe quando você passa por ele. E você pode dizer agora de manhã, gestão me desespera, números, planilha de Excel, fluxo de caixa, eu tenho um horror a isso não é para mim. Não, é para você sim. Todos nós aqui, nessa plateia, nesse auditório, somos dotados de capacidade mais do que suficiente para aprender isso. Se vocês têm trazido as entidades que vocês trabalham até aqui com excelência, não vai ser uma planilha de Excel que vai derrubar vocês, não. Pelo contrário, ela vai ajudar vocês. Próxima. Pessoal, ali alguns contatos, muito obrigado. Passa a palavra para o próximo, porque nós estouramos o tempo.